A idade chega, as fases mudam na nossa vida, não é mesmo? Né, Karina Quadros, querida? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Nossa nutricionista hoje aqui. Vou sentar aqui um pouquinho com ela, com licença. Nessa mesa bonita, ó, pode comer tudo, isso aqui que é tudo saudável. Mas Tudo aí, saudável. o que nós vamos aprender hoje com a Karina? Nós vamos aprender os alimentos para cada fase da nossa vida. Nós mulheres, que maravilha. Obrigada, viu, Karina? Obrigada a você, imagina. Ô, abençoada, presta atenção que é com você que nós estamos falando, tá? Você vai saber, na idade que você está agora, qual é o alimento melhor, né? Para você ter mais saúde, disposição, envelhecer menos rápido. Não é mesmo, Pois é, Karina? Drica, quando falamos hoje das mulheres no Brasil, hoje nós somos 51,1%. Somos a maioria, Somos né? a maioria. Então, precisamos de alguns cuidados em cada fase da vida. Né? Exatamente. Alguns nutrientes são importantes em determinados momentos da vida. Essas fases começam de uma determinada idade ou não? Eu diria que assim, a gente começa a trabalhar com as questões hormonais na adolescência. Né? Então, começando na adolescência, falando sobre isso, sobre esse momento, né, da menina que começa a ter as primeiras alterações hormonais e o crescimento. Então, é importante para essa adolescente um foco muito na energia. Então, quando a gente pensa em energia, disposição para o crescimento, né, a gente pensa nos carboidratos. Então, eu trouxe aqui, né, os carboidratos, a gente tem a representação aqui na forma do pão, né, eu trouxe o pão integral, porque adolescente gosta muito de pão, de lanche, né. Trouxe também farinhas, que é interessante a gente pensar sempre em carga glicêmica baixa, para a gente não estimular muito a produção de insulina e não ter um ganho de gordura. E aqui tem 3 tipos de farinha. Isso, aí temos farinha de amêndoas, temos aveia, né? Farinha de coco também. E a batata doce, que representa também um carboidrato que também todo mundo gosta, né? Sim. E usa no dia a dia. Então, quando pensamos em adolescência, pensamos em energia. E energia, vamos para os Isso. carboidratos. Carboidratos. Ótimo. Tá vendo, ó? Se você não comeu muito carboidrato, não teve muita energia lá na sua adolescência e agora quer descontar. Não é? Não pode. Vamos acompanhar para ver se a gente está fazendo certo ou não. Exatamente. Pensando aí em crescimento em altura, crescimento ósseo, tecidos, né? Aí nós pensamos no grupo das proteínas. Olha ali. Exatamente. Então, carnes, frango, ovos. Eu trouxe aqui também o leite, o iogurte, o feijão também, do grupo das leguminosas. São fontes de aminoácidos que ajudam, né, auxiliam no processo do crescimento. Então, são fundamentais para que a gente tenha um crescimento exponencial, um crescimento no maior, né, tamanho, um potencial de altura. E é interessante o consumo pelo adolescente. Olha que maravilha, viu? Você que tem netos, sobrinhos, filhos, afilhados, tem adolescente na família, é bom você ter essas informações para poder passar para cada um deles, né, Karina? Sim, exatamente. Uma coisa importante também, falando um pouquinho de adolescência, da primeira menstruação, né? Nós pensamos muito em nutrientes também, nos micronutrientes, no ferro, por exemplo, né? Sim. Porque a menina também menstrua, então tem uma perda de sangue. Ferro biodisponível, ele está na carne vermelha. Quando você fala biodisponível... Que ele é melhor absorvido. Então, se a gente pensar em uma fonte direta de ferro, a gente pensa na carne vermelha. Mas aí, se a gente tem um adolescente que não gosta muito da carne vermelha, temos outras opções também de fontes de ferro. A beterraba, que presente... Não equivale à carne, não substitui, Não né? equivale, mas ele tem um ferro que a gente chama não-M, que é associado à vitamina C, aumenta essa biodisponibilidade e a gente consegue absorver isso melhor. Então, o adolescente que não consome carne, ele pode consumir uma beterraba, um feijão, associado a uma fonte de vitamina C para conseguir absorver esse ferro na alimentação. Olha só, entenderam aí? Então, essa é uma dica bem legal. Porque às vezes o adolescente, não quero comer carne, e até a moda mesmo agora de veganismo e tudo mais, é um perigo até. Às vezes a pessoa precisa comer aquela carne porque precisa daquele ferro ali que é mais eficaz. Então mamãe, papai, vovó, titia, fica mais atento a isso também, né? Isso, espreme um limãozinho na salada, na beterraba, para ajudar nessa absorção, que é bem interessante. Certo.
Certo. Aí depois que a gente saiu da adolescência? Aí vamos para idade adulta. Idade né? adulta. Sofremos muito com a TPM, né? É verdade. Então, assim, a mulher, ela sofre muito, às vezes algumas um pouco mais intensamente, e aí sempre em consultório me perguntam muito, mas eu tenho vontade de doce, eu quero comer um doce quando eu estou em TPM. Aí a gente lembra sempre de falar do chocolate. Né? E aqui o chocolate, 70%, um percentual... Chocolate mesmo. Isso, um percentual mais alto de cacau, então ele traz o benefício que é o triptofano, que é, na verdade, um aminoácido precursor de serotonina, e aí a gente consegue proporcionar aquele momento de prazer em comer um chocolate, mas associado também ao bem-estar da serotonina, graças ao triptofano presente no chocolate. Olha aí que maravilha. E por que a gente tem essa necessidade de Por conta da oscilação hormonal mesmo, do pré-menstrual, né? A gente tem uma mudança do hormônio que faz com que a gente tenha essa propensão a desejar um pouco mais do açúcar. Então, se a gente conseguir equilibrar isso, uma outra maneira também seria não optar pelo doce, o açúcar em si, mas por uma tâmara, que também é adocicada, traz esse prazer em comer também. E também ajuda muito na questão da TPM. São 2 bons exemplos aqui para o nosso dia a dia. Maravilha. Você está prestando atenção aí nessa conversa, que é do seu total interesse? Se você quiser também mandar a sua pergunta, tirar a sua dúvida, vai lá nas nossas redes sociais e deixa a sua pergunta lá, tá bom, pra gente? Lá no mulher.com oficial, no nosso Facebook, deixa a pergunta lá, ou no @mulher.com, no nosso Instagram, @mulher.com, Instagram. Deixa suas dúvidas, porque a Karina está aqui agora e dá tempo de você fazer a sua pergunta para ela tirar aqui se você tem alguma dúvida de alimentação, né, Karina? Exatamente. Uma coisa que eu queria colocar também é assim, pensando em proteção, mulher nessa idade adulta às vezes tem infecção urinária, né? E aí nós temos o cranberry, que também, hoje a gente sabe, o cranberry ele está aqui. Suco de cranberry é exatamente. Né? Deixa eu, não é uva passa, não é uva passa. Aqui embaixo das uvas aqui, ele conseguiu esse amassadinho aí, parece uva passas, mas esse é o cranberry. O cranberry ele consegue evitar a translocação bacteriana do intestino para a mucosa da bexiga e isso, de certa maneira, protege a mulher de infecção urinária. Então, você, mulher, pode consumir um pouquinho, uma colherzinha, né, de sopa de cranberry por dia. Traga isso para o seu dia a dia para você ter essa proteção, né? É antioxidante também, mas tem uma função bem específica em relação à infecção urinária. Olha que maravilha, gente. Coisas naturais que podem fazer parte do seu dia a dia. E tem mulher que sai da infecção urinária e entra na outra. Recorrente. Impressionante, né? Isso. Então aí, ó, super dica para você que vive em constantes infecções urinárias. Adquira o cranberry aí, ou o suco, ou a frutinha assim também. A frutinha, isso, e consuma no seu dia a dia, no lanche da tarde, em qualquer momento que você goste. Certo. Também é importante falar, né, dos ômegas, né, das oleaginosas. Eu trago aqui também avelã, castanhas do Pará, castanha de caju, o próprio amendoim, que são fontes de gorduras saudáveis, fontes de ômega 3, então para desinflamar, né? Se a gente pensar num ciclo menstrual, numa inflamação, o ômega ele vem como anti-inflamatório. Então são muito interessantes também para consumir no seu dia a dia nos lanches. E ali na pontinha também nós temos as gorduras, que também tem ômega. Tem o óleo de coco aqui, é isso? O óleo de coco, isso. Azeite. Esse aqui é o quê? Azeite de semente de abóbora. Olha isso, não conhecia. Esse pretinho aqui, gente, é um azeite de semente de abóbora. Isso. Que maravilha. E ali eu trouxe o ômega 3. O ômega 3 isso aqui. Também, isso, presente. A gente pode tanto da alimentação ter essa complementação, quanto da suplementação para quem precisa um pouquinho mais. Eu quero fazer 2 perguntas. É a mesma pergunta para os 2 grupos aqui. Aqui, por exemplo, nas sementes aqui, você fala gordura boa. Gorduras, isso, monoinsaturadas e poliinsaturadas. É a mesma em todas elas? Por exemplo, eu vou comer só amendoim, então vale a mesma coisa? Isso, a base sim, é a mesma coisa. A gente tem mono e poliinsaturadas, mas a distribuição é um pouquinho mais presente, por exemplo, na castanha do Pará, dependendo da quantidade então também. É a quantidade a quantidade que você consome mas também influencia. Mas se a pessoa tem acesso só ao amendoim, tá tudo ótimo. Bem. Se tem acesso só à castanha do Pará, tudo bem também. Sim. Então, por isso que é importante. Semente de abóbora? De abóbora. Principalmente pensando no magnésio.
O magnésio hoje pensando em relaxamento, dormir melhor, né? Uma recuperação muscular também pós-treino. Então a gente usa muito magnésio, semente de abóbora aqui e lá na forma do azeite. Olha só, aqui também é a mesma coisa, a gordura é igual. A gordura também fonte de ômega, isso, aí principalmente monoinsaturadas, que além de tudo tem o benefício também de proteção cardiovascular, que é interessantíssimo para a mulher, né, principalmente. Eu estou perguntando isso, Karina, porque às vezes a pessoa fala, então tá bom, então eu vou comprar todas as sementes que eu achar e vou sair comendo todas as sementes. Aí, isso, a gente tem uma preocupação. Vou usar todas as gorduras na hora de cozinhar. Porque mesmo sendo saudáveis, Drica, são gorduras e gorduras têm uma caloria mais alta. Então nós precisamos disso, saber da quantidade. Então, são saudáveis, sim, mas se você tem um planejamento para emagrecimento ou para cuidar dessa parte de quantidade de calorias, a gente precisa acertar o quanto você precisa comer de cada uma. Certo. Uma combinação de uma castanha do Pará, um pouquinho de amendoim, o azeite na salada. Então, uma combinação que vai deixar muito mais harmônico, né, a sua alimentação. Seja, todo exagero não é bom. Não, exatamente. Mesmo com aquilo que é bom. Que é saudável. Que é saudável, não é mesmo? Aí a gente tem dois amigos aqui, parecidos, mas diferentes. Parecidos só no formato. O abacate e o coco. O que eles estão fazendo aqui, Karina? O abacate, pensando em gorduras também. Né? A gente hoje tem muito consumo do óleo de coco, água de coco como isotônico, hidratação. Então isso é importante para que, às vezes, a mulher ela não se preocupa muito com a água. Né? Nós falamos tanto de infecção também. Será que você está tomando água suficiente, né? Para poder ter uma excreção, uma diurese bacana. O abacate como uma gordura saudável também, rica em ômega também. E importante para trazer a sensação de saciedade para a mulher. Isso é importante também. Quando a gente tem oscilações hormonais, às vezes a gente quer comer mais e mais e mais, né? Então, trazendo uma fruta... Um pedaço de abacate que ele já vai deixar uma colherzinha de abacate com um pouquinho de iogurte. São combinações que são inteligentes, que você traz o benefício dos fitoquímicos e também da saciedade. É bom saber dessas coisas, viu, gente? Sim. Às vezes a gente não faz porque não sabe. Então, agora você está descobrindo aí, Sim, né? Exatamente, Drica. E aqui a gente tem ali, ó, olha que coisa linda. Eu adoro ver legumes e verduras, né? Assim, olha que coisa Aqui, quando a gente pensa já na maturidade, né? Chegamos então à idade, na terceira idade, nós pensamos muito em antioxidantes. Aí nós temos aqui a pigmentação roxa, né? Que são fontes de antocianinas, que são responsáveis por essa cor maravilhosa. Então, a gente tem o repolho roxo, a beterraba, a uva, as belres. Então, as antocianinas, elas conferem ao paciente essa proteção, essa fonte antioxidante para diminuir os radicais livres, que são normais do processo de envelhecimento, que nós envelhecemos um pouquinho todo dia. Sim. E aí nós corremos atrás do prejuízo, nós comemos as antocianinas. Então, oferecer para uma mulher mais madura, né, uma senhora... Vamos voltar a comer a beterraba aí, gente. Beterraba. Depois que a batata doce ficou famosa, a beterraba ficou esquecida. Ficou esquecida, exatamente. Aqui também os carotenoides. Então, quando a gente pensa em carotenoide. Isso, caroteno, né? A gente conhece muito o beta-caroteno da cenoura. Então, pensando também em antioxidante, os carotenos, eles conseguem proteger nós mulheres também dessa questão dos radicais livres, do envelhecimento precoce. Quando a gente pensa em envelhecimento, não é só envelhecimento da pele, cabelo, mas sim envelhecimento celular. Então, a gente consegue trabalhar essa questão de diminuir essa inflamação, confere essa proteção, mas pensando em células. Olha só. Tá? E ali, vegetais verdes escuros, pensando em cálcio, porque muita gente... Brócolis, espinafre. Isso, brócolis, espinafre, muita gente associa cálcio apenas ao leite, ao iogurte, Sim. Queijo, né? É verdade. Exatamente, ali também tem cálcio, tá? Então, assim, às vezes o paciente não gosta muito de tomar um leite ou consumir um iogurte, ele tem fontes alternativas também para incluir na alimentação. Pararam de comer também o espinafre, depois que o desenho do papai saiu, ninguém mais come espinafre. Tem que voltar também a comer espinafre aí, gente. E o espinafre também, ele é maravilhoso para a saúde.
E aqui, para a gente também falar um pouquinho dos chás. Ó, o chá aí, ó, tá vendo? Vamos falar do chá. Os chás hoje, assim, a gente fala muito como efeito protetor também, função de antioxidantes, são fitoquímicos para o organismo. Aqui eu trouxe hibisco, que é o vermelhinho, né? O hibisco ele aumenta a diurese, então para a mulher que tem retenção de líquidos, que sofre um pouquinho de inchaço, ele é muito bem-vindo, né? A gente pode preparar isso em infusão com a folhinha, com a florzinha. E aqui eu trouxe o capim-cidreira, para tranquilizar, relaxar, ficar calma, principalmente nas oscilações hormonais. Então são coisas assim que na verdade gente. Maravilhosas, acessíveis. Né? Entrou no supermercado, pega a listinha assim dessas coisas e vai passando lá nas gôndolas e adquirindo, porque você vai ter mais saúde. E aí, ó, a doença vai passar longe, lá na outra esquina, não vai virar na sua casa, não é mesmo? Porque Karine? A gente quer envelhecer cada vez mais, a gente está envelhecendo cada vez mais, mas a gente precisa ter saúde. Exatamente. Né? Qualidade de vida. O problema não é ficar com ruguinha, assim, toda enrugadinha, não. Isso não é problema, isso aí vai acontecer, mas isso ter saúde para você continuar caminhando, andando, levantando, lavando roupa, lavando louça, sorrindo, tendo memória, né, Karine? Isso é que é importante a gente saber. Exatamente. Muito obrigada, viu, pela sua presença Drica, aqui, eu que por nos agradeço. ensinar, dar essa aula aqui para nós de nutrição que nós precisamos. O contato da Karina já está aparecendo aí para você. Entre em contato com ela, tire suas dúvidas se você quiser, tá bom? Tem rede social ali? Eu posso só dar um recadinho? Isso, a Karina, gente, deixa eu falar para você. Ela faz parte desse projeto Superação. Né? Fala um pouquinho mais para nós. Eu já ia começar a falar, mas vamos deixar ela, que é dona. Na verdade, eu faço parte desse projeto maravilhoso, que ele é multidisciplinar. Nós temos tanto a parte da nutrição, personal, coaching, infraestrutura de academia, justamente para conferir, né, para proporcionar, na verdade, para as mulheres, para os homens também, toda essa parte de equilíbrio, né, alimentar, equilíbrio na atividade física, para ter um pouquinho mais de saúde. Então, aí mesmo. Estão nas redes sociais. O site, o e-mail estão aqui para você saber mais do projeto Superação. O nome já fala, superar a si mesmo. Você consegue, entre em contato e saiba como, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, Deus abençoe Drica, você, volte sempre. Obrigada. Ó, nós vamos no intervalo, rapidinho, só para você fazer aquele chazinho lá de capim-cidreira. A gente já volta aqui.